Bom dia a todos, né? Aí hoje, pessoal, só trouxe uma questãozinha para responder essa questão. E depois eu vou falar sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, né? Porque se você ver um exemplozinho, esse gráfico aí, vai ficar mais fácil você entender a relação entre a circunferência e um ponto, né? Em um determinado ponto. Então vamos lá. Então aqui, digamos aqui que eu tenho essa circunferência, certo? E nessa circunferência aí, o que ele quer? Ele quer saber qual é a equação dessa circunferência. Então, o que eu vou precisar para descobrir qual é a equação de uma circunferência? Né? Eu vou precisar de duas coisas, né? Do centro e do raio, né? Se eu tiver o centro e o raio, acabou-se o problema. Que daí, se eu jogar na equação reduzida, né? Que essa daqui é a equação reduzida, x menos o x do centro, né? X do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Colocava aí e acabou o problema. E marcava aqui qual era a alternativa correta. Então vamos ver aqui, né, como é que a gente faz aí para descobrir quem é essa equação, né? Para descobrir uma equação, quando eu tenho uma circunferência, eu tenho aí o gráfico dela, a maneira de se fazer é eu olhar o centro ele já diz bem aqui, ó, que é o ponto P, ó. Quais são as coordenadas do ponto P? As coordenadas do ponto P vai ser igual x do centro é 2, ó, x do centro 2, e o y do centro 3. Então, 2 e 3. Então, esse daí que é o centro. Agora, se você olhar, ele não está dizendo aqui quem é o gráfico. Quem é o raio, né? Desculpa. Então, para descobrir quem é o raio da circunferência, o que eu vou precisar? Eu vou precisar descobrir um ponto que a circunferência passa. Se você estiver olhando, a circunferência ela passa por dois pontos aqui, né? Quais são os pontos que ela passa? Ela passa aqui ó, no eixo x em -1 e ela passa no eixo x em 5. Então, daí eu consigo descobrir quem é o raio da circunferência. Né? Então, vamos descobrir quem é o raio. Como é que eu faço para descobrir quem é o raio da circunferência? É só substituir aqui na equação. Ó. Então, eu venho ó, que x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Vamos lá. Ó. Quem é o centro? Está aqui. Ó. 2 e 3, né? O centro. Então, eu faço ó, que x menos o x do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos o y do centro, ó, que é 3 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Bom, para descobrir o raio, eu vou escolher ou esse ponto aqui, ó, onde a circunferência passa por -1, ou o ponto onde a circunferência passa por 5, no eixo x, né? Eu escolho qualquer um. Então, qual ponto que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui o ponto com menor valores, né, para trabalhar menos, com -1, né? Então vem aqui. Bom, vamos lá. Vou dizer que o ponto. Oi, pode falar. Quem está falando é o Emily, né? Pois vamos lá, Emily. Bom, o que ele quer descobrir aqui, o Emily? Ele quer descobrir quem é o centro da circunferência, né? Ou ele quer descobrir quem é a equação da circunferência. Então, para descobrir quem é a equação da circunferência, do que eu vou precisar aqui, né? Eu vou precisar do centro e do raio. Porque para descobrir a equação da circunferência, eu tenho que colocar aqui, ó, nesse x aqui, ó, o x do centro e o y do centro. E também eu vou precisar do raio aqui, ó, para colocar o valor dele no lugar. Certo? Aí tá dando para entender o que eu estou dizendo? Certo? Então eu vou precisar do centro, da circunferência e do raio. O centro, se você olhar, é o ponto que está bem no meio aqui, ó, da circunferência. Ó. É o ponto P. Ó. Aí, quem são as coordenadas desse ponto? O x ó, é 2 e o y ó, é 3.
Então foi aí que eu substituí, né, o ponto x e y na circunferência. Aqui, ó, x é 2, o x do centro, e o y do centro é 3. Agora, o que eu estou precisando? Eu estou precisando, agora eu já tenho, ó, esse x do centro e eu já tenho esse y do centro. Ó. Foi o que eu substituí aqui, ó. Eu substituí nessa parte aqui, ó. Eu peguei, ó, o x do centro é quem? É 2, coloquei aqui o 2 no lugar, ó. O y do centro é quem? É 3, coloquei aqui no lugar, ó. Então eu tenho essa equação. Tá dando para compreender, Emily? Certo. Bom, aqui, ó, quem é que tá faltando? Tá faltando só o raio. Então eu preciso descobrir somente o raio. Ó. Mas para descobrir o raio, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais um ponto, que a circunferência passa por ele. Então, se você olhar, a circunferência passa por esse ponto aqui, ó. Ele passa por 5 no eixo x. Quem são as coordenadas desse ponto aqui? Você vai olhar, ó, x é 5 e o y é 0. Ó. Por quê? Porque se o gráfico passa no eixo x, o y é 0. E ele passa nesse ponto aqui. Ó. Quem são as coordenadas desse ponto? O x é menos 1 e o y é 0. Agora é só eu escolher qualquer um desses pontos e substituir aqui que vai ser a coordenada. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Quem é o melhor ponto aí? Sempre escolher o ponto, o ponto com menor valores, né? Com os menores valores, que fica mais fácil. Vou escolher o ponto B. Então, ponto B, o x é menos 1 e o y é 0. Pois vamos lá fazer essa substituição, né? Bom, aí vem aqui, ó, x. Bom, quem é o x aqui do ponto? O x do ponto é menos 1. Eu vou substituir, ó. Aí vai ficar menos 1 com menos 2 ao quadrado, mais quem é o y? O y aqui é 0, ó. 0 menos 3 ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual aqui, ó. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é quanto? É 9, né? Que é menos 3 vezes menos 3, menos por menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu já vou substituir isso daqui por 9, né? Deixa eu já apagar aqui, opa. Apagar aqui e colocar 9, que o resultado vai dar 9. Então, aqui vai ficar 9 mais 9. Bom, aí o resultado aí, né, vai ficar ó, 9 mais 9 dá 18, né? Então vai ficar 18 é igual ao raio ao quadrado. Bom, olhem aqui, ó. Então eu já tenho quem é a equação, ó. Quem vai ser a equação? A equação vai ser desse tipo aqui, ó. A equação, vou botar bem aqui no cantinho aqui, ó. A equação vai ser, ó, x menos o x do centro, que é 2, ao quadrado, mais o y do centro, que é y menos 3 ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Mas quem é o raio ao quadrado? Ó? É 18. Ó. Se esse é o raio ao quadrado, então aqui tem que ser ó, 18, ó, porque eu estou substituindo no lugar desse raio ao quadrado. Então, quem vai ser... Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é essa daqui, ó, letra A. Ó. Que o x ó, do centro é menos 2, o y é menos 3 e o ponto é 18. Certo? Agora, amigos, vamos olhar para essa mesma circunferência. Não precisa pensar em copiar não, pessoal, que eu mando o PDF para vocês, viu, da aula. Agora vamos olhar essa circunferência aqui. Deixa eu pegar essa mesma circunferência para vocês verem uma coisa, né? Ó, coloque aí o microfone no mudo, viu? Então vamos lá, só olhar essa parte. Que eu só vou querer a circunferência para essa parte. Então vamos lá aqui, pessoal. Agora, repare nessa circunferência aqui, pessoal. Eu tenho essa circunferência bem aí. Agora, imagine se eu tenho esse ponto bem aqui, ó.
Esse ponto, ele tem as coordenadas 7 e 7, certo? Esse ponto aí, ele tem as coordenadas 7 e 7. Eu vou chamar esse ponto aí de ponto C, ó. Todo mundo entendeu porque ele tem as coordenadas 7, né? Porque aqui, ó, o x, ó, é 7 e o y, ó, é 7. Agora, se eu tiver um outro ponto aqui, vamos aqui pegar o ponto... Vou pegar esse ponto aqui, ó, que eu chamei lá na parte de ponto A. Esse ponto A, a circunferência está passando por ele, né? Esse daqui é o ponto C, esse daqui eu vou chamar de ponto A. As coordenadas desse ponto A vai ser, ó, x é 5 e o y é 0. Deixa eu pegar um outro ponto aqui, um ponto de coordenada bem aqui, ó, onde o x é 3 e o y é 3, né? Então, temos aqui o ponto que eu vou chamar esse daqui de ponto D. Ponto D, x é 3, o y é 3. Amigos, agora preste atenção. O ponto C, ele está fora da circunferência, perceberam isso daí? Então, esse ponto C, aqui, ó, deixa eu mudar a cor do pincel, só um minuto. Então, ó, esse ponto C, ele é um ponto que é chamado externo à circunferência. Ele está externo à circunferência. O ponto A, se você olhar, o ponto A aqui, ó, ele está realmente em cima da circunferência. Então, esse ponto A, nós dizemos que ele pertence à circunferência. Certo? Ele pertence à circunferência. O ponto D aqui, ó, se você olhar, o ponto D, ele é um ponto que está dentro da circunferência, certo? Então, nós dizemos que ele é um ponto interno à circunferência. Então, olha aí, ó, ponto C externo, ele está fora da circunferência. O ponto A é um ponto que está em cima da circunferência, então ele pertence à circunferência. E nós temos aqui o ponto D, que ele está dentro da circunferência, ou seja, ele é interno. Então, essa é a classificação de posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Nós temos os pontos que eles pertencem à circunferência, interna à circunferência e externa à circunferência. Olhando, é fácil de você observar quem são esses valores aí, ó. Mas imagine se eu não tiver não tiver o gráfico, se eu tiver somente o ponto e tiver uma equação, como é que eu faço para descobrir? Pois vamos lá aqui, né? Deixa eu pegar aqui a equação da circunferência que eu descobri. Bom, eu sei, amigos, nós sabemos, né, que a equação dessa circunferência é essa vindo aqui, ó. Certo? Eu sei que a equação da circunferência é essa daqui, ó. Eu vou pegar esse ponto C, ó, e substituir no lugar de x aqui, ó. X e y, só para a gente ver o que vai acontecer. Eu sei que esse ponto ele é externo, então vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, ó, 7 menos 2 ao quadrado mais 7 menos 3 ao quadrado é igual a 18. Vou resolver ele bem aqui, ó. 7 menos 2 dá 5, né? Então vai ficar 5 ao quadrado, mais 7 menos 3 dá 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Isso daqui não é igual não, viu? Porque eu estou substituindo, deixa eu só substituir assim, para não ficar igual, dizendo que esses valores são iguais, né? Então vamos lá, resolvendo. Agora, se eu faço aqui, ó, 7 menos 2 dá 5, 7 menos 3 dá 4. Aqui, ó, vai ficar, ó, 25. 4 ao quadrado dá 16. Aí aqui, né, 16. 16. Aí, 25 mais 16 vai dar quanto? Vai dar 41, né? Certo? 6 mais 25 dá 31, mais 10, 41. Beleza. Amigos, preste atenção que o 41
o 41, ele é maior do que 18. Então, toda vez que eu pego um ponto externo à circunferência e substituo numa equação reduzida, o que, que acontece? Acontece que esse valor ele vai ser maior do que o raio ao quadrado. Isso daí, pessoal, é bastante lógico. Ó. Por quê? Ó? Quem é o raio da circunferência? O raio da circunferência é qualquer segmento que ele parte ó, do centro, deixa eu pegar aqui, do centro da circunferência até a parte dela. Isso daqui, ó, que é o raio da circunferência. Repare que se eu pegar aqui, ó, até aqui, ó, olha até onde vai o raio da circunferência. Então, a distância do ponto da circunferência até o ponto C, ele é menor do que o raio. Por isso que ele vai dar, né? A distância ela é maior do que o raio da circunferência, né? Desculpa, eu inverti, né? Então, vamos lá. Ó. Então, por isso que o valor ele vai ser igual. Então, como é que você faz para saber se um ponto ele é externo à circunferência? Você pega o ponto, coloca na equação. Se der maior que o raio ao quadrado, então ele é externo. Se der igual, ó, olha aqui, ó, esse ponto aqui, ó, se der igual a distância do raio ao quadrado, então ele pertence à circunferência. Se der o valor menor do que o raio ao quadrado, então ele vai ser um ponto interno à circunferência. É só você olhar, ó, a distância de P a A é igualzinho ao raio, ó, essa distância aqui. Ó. Se eu pegar daqui para cá, ó, vai ser igual ao raio da circunferência. Se eu pegar a distância de P até D, vai ser menor do que o raio. Se eu pegar a distância de P até C, vai ser maior do que o raio da circunferência. Então, esse daí que é o teste. Eu pego o ponto e substituo na equação. Se der igual, ele pertence à circunferência. Aí esse 18 aqui, ó, esse valor de fora. Se der maior do que ele é externo. Se der menor, então ele vai ser interno. Tá compreensivo o que eu estou falando aí, pessoal, ou não? Hein, pessoal? Amigos, lembrando de deixar um ok no chat, viu? Certo? Bom, amigos, como tivemos aqui um problema com nossa aula, né? A internet caiu, então não foi possível terminar a explicação, né? Mas eu deixei alguns vídeos lá no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, viu? Pois obrigado quem participou da aula, viu? E deixei a pergunta em destaque dos alunos que fizeram, né? Durante a aula. Pois tchau, amigos, e até a próxima, viu?